Ponto, do artigo 19. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, exatamente. Número 6, artigo 26. Não. Ainda estamos. Com o número. Vamos tirar. Sim, digníssima magistrada do Ministério Público, boa tarde. Sim, confirmo o relatório. Sim, obrigada. Na qualidade de inspetor do pescado, quando e de que forma o declarante tomou conhecimento da existência da empresa Ematum? Obrigado, digníssima. Tomei conhecimento da existência da empresa no momento que fomos, digamos, comunicados que tínhamos que nos preparar para esta missão de fazer vistorias pré-vistorias higiosanitárias às embarcações. Obrigado, Martim. Obrigada. Disse que foram comunicados. Foram comunicados por quem? Fomos comunicados pelo Instituto Nacional de Inspeção do Pescado. Na pessoa de quem? Fomos comunicados pela direção da instituição, na altura, que era a diretora, era a doutora Ana Paula Baloi. Ana Paula? Baloi. Baloi. Sim, era a diretora do INIP. Obrigada. O declarante sabe dizer se, quando foi solicitado para efetuar a pré-vistoria e licenciamento sanitário das 5 embarcações do tipo palangreiro a ser realizada na cidade de Normandia, na França, terá sido informado de que, além da pesca e comercialização do atum, o objeto da empresa integrava a componente de defesa e segurança? Não, digníssima. Obrigada. Da pré-vistoria feita às embarcações da Ematum, além das inconformidades constatadas em relação à legislação relativa à matéria higiênico-sanitária, o declarante terá detetado
a instalação de algum equipamento diferente, eventualmente relacionado com a defesa e segurança? Não, digníssima. Muito obrigada pela sua colaboração. Não tenho mais questões a colocar por agora. Obrigada. Vamos conceder a palavra ao assistente do Ministério Público e o micro está do lado do ilustre advogado, Dr. Felipe Sebastião Citoi. Tem a palavra, Ordem dos Advogados de Moçambique, assistente nos presentes autos. Boa tarde. Boa tarde. Sim, boa tarde, doutor juiz. Eu não sei se o microfone faz-se ouvir. Boa tarde. Boa tarde, doutora Sheila e todos os outros intervenientes processuais. Boa tarde, senhor Felipe. Senhor Felipe, boa tarde. Boa tarde, ilustre. Boa tarde, exato. Tenho poucas questões. Queria apenas que esclarecesses ao tribunal ou precisasses alguns detalhes. Disse ao tribunal que efetuaram uma viagem à França, mas não sabiam, vou repetir as suas palavras, qual era a empresa que estava a construir as embarcações, nem receberam o respectivo processo, nem o detalhe das embarcações. A pergunta é, pode esclarecer ao tribunal como é que, chegados a Paris, vocês conseguiram perceber que tinham que ir à Normandia? Volto a repetir. O Sr. Filipe disse aqui ao tribunal que não receberam os detalhes do processo, das embarcações, nem sequer sabiam qual é a entidade que estava a construir estas embarcações. Poderia esclarecer ao tribunal, chegados a Paris, como é que vocês souberam que deviam dirigir-se à Normandia, à empresa Construções Mécaniques de Normandia? Sim, não sei se compreendeu. Sim, compreendi. Em relação ao conhecimento da designação da empresa, conforme me referi, tivemos conhecimento antes da partida para a França. Foi por via disso que pedimos planta alguns documentos que fossem possíveis para melhor conhecermos o objeto das previstorias higiosanitárias, portanto, o que seria objeto da nossa previstoria higiosanitária. Não nos foi facultada, entretanto, quando chegamos, aliás, desde Maputo, a viagem, portanto, não foi materializada apenas por nós, porque estávamos acompanhados pelo diretor de operações, o que me referi, Dr. Silvestre Suluda. Ele é que nos, portanto, ele é que nos acompanhou, portanto, durante toda a ida, assim como o regresso. Portanto, o Dr. Silvestre é que sabia exatamente para onde é que vocês deveriam dirigir-se. Conforme, sim, o diretor de operações, Silvestre Suluda, portanto, representava a empresa. E foi assim que nós seguimos a ele. O que nós queríamos era termos esse objeto de vistorias geossanitárias e fazermos o nosso trabalho e terminar com o relatório produzido. Obrigado. Muito bem, obrigado. A questão seguinte é, chegados à empresa, quantos barcos estavam previstos para serem construídos? Vocês inspecionaram, fizeram uma pré-vistoria nos barcos que informou o tribunal, mas tomaram conhecimento quantos barcos é que aquela empresa estava a construir? Sim? Sim, nós fizemos inspeção a 5 embarcações, conforme me referi, pela MIS 1 a 5, e
Em relação a quantas embarcações, dizia-se mais de 20 embarcações, conforme reportam os documentos que aqui no início me referi. Obrigado. Sim, mas quando estiveram lá em França, sabiam que aquela empresa iria construir 20, ou tomou conhecimento depois, através da documentação que tem nas suas mãos? Em relação à matéria de construção, nós não... Portanto, o nosso objeto não era em relação à construção. Nós Não. encontramos... Só quero saber, em França, na Sim. empresa Construções Mécanique, sabiam nessa altura, quando estavam lá a fazer a pré-vistoria, sabiam qual era o total das embarcações ou não? Na altura em que estavam lá, em maio de 2014. Esta questão de quantas embarcações, conforme me referi, pelos corredores da instituição ouvia-se dizer que são mais de 20, mas quando chegamos lá encontramos apenas 5 e nos conformamos pelo objeto que encontramos, foram 5. Então, não tivemos outra informação em relação à quantidade exata. Nem dos engenheiros da fábrica, nada. A matéria higiosanitária, pela sua especialização, bem, aos que, portanto, no ato de pré-vistoria ou mesmo vistoria, quem estiver perto pode ser perguntada, feita alguma questão, mas matéria de engenharia não, portanto, não é muito chamada a matéria higiosanitária, salvo havendo alguma dúvida. Obrigado. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.